Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E
E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou na mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma EBN, Escola Bíblica Noturna. Antes de nós iniciarmos aqui o estudo dessa noite, eu quero pedir a você que está nos acompanhando aí online, pelo Facebook, que você possa convidar outros irmãos para que possam participar, outras pessoas para que possam ser ministradas pelo estudo de hoje. É muito importante que neste tempo em que nós estamos sem ter a condição de nos reunirmos como igreja, que nós sejamos ministrados. Então peço que agora, nesse iniciozinho, você possa entrar em contato com o seu irmão. Eu sempre falo isso, mande uma mensagem para ele, porque nesse período de quarentena muitas pessoas ficam um pouco perdidas com relação a essa questão de horário, e é importante a gente estimular os demais a estarem sendo ministrados também, tá bom, querido? Então, nesse comecinho, antes de nós começarmos o estudo, dá um toque no seu irmão, fala, começou lá o estudo, o pastor Tom vai ministrar, vai ser uma bênção na nossa vida, a palavra de Deus vai ser pregada, e quando a palavra de Deus é pregada, pode ter certeza que vidas são ministradas, Então, faça isso agora. Eu gostaria, antes de dar início a esse estudo, dizer o seguinte: nossa igreja não tem por costume, nunca teve, na verdade, o costume de ter escola bíblica dominical, ou seja, um espaço mais específico para ensino da igreja. Até porque nós estamos no litoral e pelo próprio estilo da igreja nós não temos cultura também de fazermos 2 cultos no domingo. Então nós tínhamos há muito tempo atrás iniciado um projeto que era a Escola Bíblica Noturna, ou seja, nós tiramos ela do domingo, transferimos ela para o meio de semana na quinta-feira à noite. Durante um tempo essa estrutura funcionou, nós paramos por um tempo e retomamos. É interessante que nós retomamos um pouco antes do começo da pandemia e na verdade nós tivemos uma reunião e logo na sequência nós já tivemos que paralisar as atividades da EBN e as outras atividades da igreja. Então a EBN não é um curso bíblico, no sentido de ser um curso de treinamento, mas é como se fosse uma escola bíblica dominical, só que ela funciona no meio da semana, e por isso nós então chamamos EBN. Por que eu estou explicando tudo isso, queridos? Porque aqueles irmãos que são da igreja, provavelmente, ou pelo menos deveriam saber disso, e aqueles que não são e que porventura venham a ver essa live ou venham depois ver o vídeo postado no YouTube, possam saber exatamente do que se trata esse período, amém? Então achei necessário dar essa explicação aqui essa noite, e espero que Deus nos dê a graça de seguirmos adiante aqui no aprendizado e não desistirmos daquilo que é mais importante para nós, que é o conhecimento do Senhor, e não só o conhecimento, mas a prática da palavra, amém? Então nós vamos orar, pedir que Deus ilumine a nossa mente pelo Espírito para que possamos compreender as Escrituras essa noite,
E eu vou pedir para você mais uma vez, né? Não deixe de convidar pessoas. Vai lá agora, compartilhe o link na sua página do Facebook, né? Faça a sua parte, porque é importante a gente ministrar a vida de outros, amém? Vamos orar, se você puder, onde você está, curvar a sua cabeça, se você puder fechar os seus olhos por um minutinho, vamos orar pedindo que o Senhor ministre a nossa vida essa noite, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de nos reunirmos para estudar a palavra do Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo, Deus, possa iluminar a nossa mente e que possamos compreender as verdades da tua Escritura, Pai. Verdades essas que só são possíveis ser reveladas a nós por intermédio do Espírito. E nós nos colocamos na dependência do Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos, desde o início que nós começamos essas transmissões, nós tivemos um primeiro estudo, nós falamos sobre solidariedade, e aí então, encerrado esse tema, nós entramos em um outro tema, que é o tema imitação de Cristo. E nas 2 semanas que passaram eu falei sobre imitando a Cristo na tentação, e semana passada eu falei sobre imitando a Cristo no esvaziamento. E hoje eu vou compartilhar sobre imitando a Cristo na rendição, amém? E eu espero que ao longo do estudo você possa entender exatamente aquilo que eu desejo ministrar aqui para nós essa noite. Se você está com a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Vamos ler talvez um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Eu quero ler com você Marcos 14, nós vamos ler do 32 ao 42, amém? Marcos 14, 32 ao 42. Jesus no Getsêmani. E a palavra de Deus diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Esse texto, como todos sabem, ele fala sobre a passagem de Jesus no Getsêmani. O Getsêmani acontece um pouco antes da traição e da crucificação de Cristo. E eu gostaria de falar sobre a imitação de Cristo, baseado nesse texto, imitando a Cristo na rendição. Tendo como de pano de fundo, como eu disse, o texto que nós acabamos de ler,
e para que nós possamos compreender um pouco o que significa imitar a Cristo na rendição, né? Naquele momento, Jesus estava definitivamente se rendendo, ou melhor, se entregando, se você quiser usar essa palavra, ao propósito, ao grandioso propósito de Deus para a sua vida. De uma certa forma, queridos, quando eu falo sobre rendição, rendição é quase como se fosse uma encruzilhada, ou seja, é um lugar espiritual onde definimos qual o rumo será dado para a nossa vida. Não sei se você consegue entender. Jesus estava prestes a ir para a cruz, Jesus estava prestes a morrer, e ele então vai orar no Getsemane, e ele faz uma das orações mais impactantes das Escrituras. Ele ora ao Pai, pedindo que o Pai afaste dele esse cálice, o cálice da morte. Ele clama ao Senhor, e inclusive neste clamor ele chega a transpirar sangue, tamanha angústia do seu coração. Mas naquele mesmo momento que Jesus faz isso, ele compreende a vontade de Deus, e ele então vai no rumo certo, ele vai na direção certa. Então, quando eu falo sobre imitar a Cristo na rendição, eu estou falando exatamente sobre isso. Eu estou falando sobre aquelas encruzilhadas da nossa vida, aqueles momentos espirituais da nossa vida onde nós precisamos definir qual o rumo nós vamos dar para as nossas vidas. Então, todos os momentos nós somos colocados diante, todos os momentos, né, vários momentos da nossa vida, nós somos colocados diante de situações em que nós devemos escolher entre nos rendermos à nossa vontade ou nos submetermos aos propósitos de Deus. Quer sejam nas grandes decisões ou nas decisões menores, nas decisões mais simples ou nas mais complexas, nós precisamos buscar imitar a Cristo na rendição. Então, o texto do Getsemane, que nós acabamos de ler, nos serve como exemplo de Jesus, como Jesus agiu quando ele se encontrou nessa encruzilhada, por assim dizer, quando ele se encontrou nessa condição onde ele tinha, não que ele tinha que tomar uma decisão, onde as emoções, os sentimentos, as circunstâncias que o envolviam levavam ele a desejar outra coisa talvez. E ele então se coloca ali diante de Deus. Como agir diante dessa situação? E o Getsemane nos mostra o caminho que Jesus tomou. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós que somos discípulos de Cristo, nós que somos seguidores do Senhor Jesus, né? Nós somos discípulos do Mestre, nós devemos olhar para Jesus e ver como ele tratou a questão de se entregar, de se render plenamente a Deus em todas as circunstâncias. Amém? Então é muito importante que nós possamos então discorrer o texto bíblico aqui e procurarmos alguns princípios, algumas referências, né, que nos mostram como nós devemos lidar com a rendição, né? Algumas verdades sobre a rendição ou sobre esse ato de entrega diante de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro até aí, espero que eu esteja sendo claro, mas basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando Jesus estava no Getsemane, ele estava num momento fundamental do seu ministério. Era um momento em que ele clama se era possível passar dele aquela responsabilidade. É essa oração que Jesus faz. E aí então, diante desta oração, ele recebe então, com certeza, uma resposta de Deus e prossegue no seu caminho. Todos nós somos colocados diante desta encruzilhada. Insisto, em grandes e em pequenas decisões,
onde nós precisamos decidir se vamos nos render à vontade de Deus ou não, se vamos imitar a Cristo na rendição ou não. E é sobre isso que esse estudo trata, né? E eu gostaria então de, baseado no texto que nós acabamos de ler, compartilhar aqui com você algumas verdades sobre a rendição. A primeira verdade que eu quero deixar claro para você é que rendição produz clamor. Amém? Olha só o que o versículo 32 diz. Diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto vou orar. Então preste atenção, Jesus foi para o Getsêmani um pouco antes da sua morte e ressurreição, um pouco antes de ser entregue, né, e ser traído, de saber que ia passar por isso. Jesus vai ao Getsêmani. O que Jesus vai fazer no Getsêmani essencialmente, irmãos? Jesus vai colocar diante de Deus uma decisão que ele tinha que tomar, um momento difícil que ele estava passando. Jesus vai para o Getsêmani, queridos, para clamar ao Senhor. Jesus vai ao Getsêmani porque ele sabia que a partir daquele momento, ele não estaria, ele estaria pouco tempo com os discípulos e seria entregue na mão dos seus acusadores. Então, Jesus vai para o lugar de oração, ele vai para o Getsêmani, ele vai para a presença de Deus. Então, se nós desejamos imitar a Cristo na rendição, eu quero dizer para você, rendição, ela vai produzir em nós uma necessidade de clamar ao Senhor. Quando nós estamos diante de uma decisão que nós precisamos tomar, quando nós estamos diante de uma encruzilhada na nossa vida, queridos, nós somos chamados para o lugar de oração, nós somos chamados para o lugar de clamor. E deixa eu explicar uma coisa, eu sempre falo isso, clamor não é oração, assim, clamor é oração, mas não é meramente uma oração. Clamor vai além de uma oração, porque muitas vezes nós nos achegamos a Deus e oramos. Nós nos colocamos diante de Deus e fazemos as nossas orações. O clamor, ele é muito mais, eu vou expressar assim, o clamor é um grito da alma, entende? O clamor é um grito diante do Deus que nos ama. É um grito de desespero quase. Então, quando nós falamos em clamor, nós não estamos falando em algo que não mexa conosco. Tanto que se você, na verdade, for nesse texto, se eu me engano, que eu li, não fala. Mas os outros textos falam que Jesus chegou a transpirar sangue. O estado de angústia de Jesus foi tamanho no Getsêmani que ele chegou a transpirar sangue. E é importante dizer isso porque é o seguinte, transpirar sangue não é um fato sobrenatural, é um fato científico. Em alguns momentos de grande angústia, algumas pessoas podem sim chegar a transpirar sangue. Isso é um fato já relatado na ciência. Então, Jesus estava num estado de profunda angústia. No texto aqui, deixa eu ver se eu acho, fala assim, versículo 34, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus estava tomado por uma tristeza mortal. Então, quando ele chega no Getsêmani, vamos dizer assim, queridos, o Getsêmani é o lugar onde ele despeja o coração dele diante de Deus. Então, eu quero ser um imitador de Cristo. Você quer ser um imitador de Cristo. Se nós queremos imitar a Cristo na rendição, nós precisamos entender uma coisa. Em momentos em que nós somos colocados nas encruzilhadas da vida, por assim dizer, em momentos que nós somos colocados diante de decisões difíceis ou até mesmo decisões fáceis, mas que podem gerar consequências maiores, Deus nos chama ao clamor. Deus nos chama ao lugar de oração. Amém, irmãos? Então,
A primeira coisa que me chama a atenção no texto de Getsêmani, neste ato de rendição de Cristo, nessa experiência de rendição de Cristo, é que Jesus, nesse momento, ele vai orar, irmãos. Jesus, ele não procura outra coisa senão a presença do Pai. E é muito importante a gente entender isso. E eu acho que é muito importante a gente entender isso no momento como nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão assustadas, eu também estou, normal a gente às vezes ficar com medo, é normal a gente não saber lidar com essas circunstâncias que estão nos cercando, mas se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos deixar de lado o medo, o temor ou qualquer outro sentimento que tente dominar a nossa vida e substituir isso pelo clamor, pela oração. Amém? Então, algumas verdades, né? A primeira verdade que eu quero salientar sobre a rendição é baseado no texto que nós lemos, é que rendição produz clamor. Oração, eu vou usar esse termo, tá? Oração desesperada, grito da alma, é oração de alguém que precisa desesperadamente de uma resposta. Não é algo simplesmente, Deus me abençoa, Deus eu estou aqui, me ouve. Não é só isso. É você chegar e rasgar a sua alma diante de Deus. E é muito interessante ressaltar uma questão. É que quando nós estamos em momentos chaves da nossa vida, muitos à nossa volta não vão compreender isso. Você consegue entender, irmãos? Porque eu não sei se você percebeu na leitura do texto, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos dele. E 3 vezes Jesus foi ter com eles e eles estavam dormindo. Você entende isso? Jesus, no momento em que ele está profundamente angustiado, no momento em que ele vai clamar ao Senhor, porque ele está num estado de rendição a Deus, ele leva os 3 mais próximos dele junto com ele para o Getsêmani. E 3 vezes, quando ele vai ter com esses homens, eles estão dormindo. Então, muitas vezes, em momentos como esse, eu vou te dizer, você vai estar sozinho. Não necessariamente que você vai estar sozinho, não é a regra. Mas eu quero dizer que você talvez esteja sozinho. E provavelmente, se você estiver sozinho numa situação como essa, foi a mão de Deus que permitiu isso. Porque era um tempo em que você precisava tratar com Deus, em oração, essa questão na sua vida. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Rendição produz clamor. E quando nós estamos nos momentos difíceis, nas encruzilhadas da vida, por assim dizer, muitas vezes nós vamos até encontrar amigos, mas não vamos encontrar pessoas que compreendam com clareza o que significa aquele momento nas nossas vidas. Isso é uma questão muito importante da gente ressaltar aqui. Amém? Então esse é o primeiro, no versículo 32, eu gostaria de continuar lendo aqui, né, o texto. Versículo 33 e versículo 34, diz assim: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Irmãos, essa é uma das passagens mais impressionantes da palavra de Deus para mim. E a segunda verdade que eu quero ressaltar aqui é que rendição, essa entrega a Deus, produz angústia, produz dor. É curioso a gente pensar que o nosso Senhor, porque nós idealizamos, né? E nós nos esquecemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus, né?
Esse é um conceito teológico ortodoxo. Ele possui em si as duas naturezas. Jesus está no Getsemane, queridos. Ele não está assim como alguém que está tranquilo, não. Jesus não está no Getsemane como se estivesse ali, tivesse tudo assim de boa. Não, estou indo para a crucificação, que legal, uhul. Daqui a pouco vão me trair. Viva! Não, queridos, o que a Bíblia relata é que o nosso Senhor fala assim, ele começou a ficar aflito e angustiado. E ele fala, da boca dele, a minha alma está profundamente triste. Ela não estava só triste, ela estava profundamente triste. Numa tristeza mortal. Então Jesus deixa claro o seu estado de espírito. Ele estava angustiado. Ele estava sentindo a dor da renúncia, a dor da rendição. Uma coisa interessante da gente lembrar aqui, para que você compreenda como as coisas são. Getsemane, a palavra Getsemane significa lagar de azeite. Então, o que é um lagar de azeite? É o lugar onde a azeitona é pisada para extrair o óleo. Tá? Basicamente é isso. Então, Getsemane tem esse significado, lagar de azeite. Então, a azeitona tinha que ser pisada para que o óleo fosse extraído. O que estava acontecendo com Jesus no Getsemane, querido? Não era exatamente isso? Naquele momento ali, ele está em profundo conflito, ele está sendo não sei se a palavra certa é confrontado, mas ele está no momento de uma decisão muito séria. E para que o óleo, seja extraído, a unção possa ser derramada, a azeitona precisa ser pisada. Getsemane é isso. Não existe rendição real a Cristo, a Deus. Não existe imitação de Cristo na rendição se a nossa rendição não produz em nós dor e angústia. Aí você vai falar assim, bom, isso parece conversa de sadomasoquista. Não, irmãos. É por uma questão muito simples. É porque todas as vezes que nós estamos diante de decisões de cunho espiritual, elas colocam em confronto a nossa vontade e a vontade de Deus. Esse é o ponto. E aí então nós somos assolados pela angústia. Não existe rendição genuína sem um profundo estado de angústia. A angústia e a dor, esse sentimento se dá exatamente pelo conflito que existe dentro de nós. Entre entregar e reter. Entre dar e manter. Jesus estava ali sabendo que, a partir daquele momento, a sua vida seria entregue na cruz. Isso provocou nele um estado de angústia. Nós, quando decidimos imitar a Cristo, e eu insisto, imitamos a Cristo, somos imitadores de Cristo porque somos discípulos dele. Se você não é discípulo de Cristo, você não tem interesse de imitá-lo. Ou pelo menos você não vai imitá-lo. Você não vai conseguir isso. Porque se imitar a Cristo é possível pela ação do Espírito Santo. E aí, então, Jesus está numa profunda angústia. O que me leva à seguinte conclusão. Quando nós falamos assim, eu quero servir a Jesus, eu quero seguir ao meu mestre. E quantos de nós já fizemos essa oração, né, irmãos? Eu quero fazer a vontade de Deus. Então Deus vai te levar para os Getsêmanes da vida. Getsemane, irmãos, é um lugar onde a azeitona é pisada, para que ela produza óleo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Não existe, sob nenhuma hipótese, rendição ao propósito de Deus, à vontade soberana de Deus, sem que isso cause em nós uma profunda dor e angústia. Por quê? Porque negar a nós mesmos dói. Se você disser que negar a sua vontade não dói,
é porque você ainda não negou a sua vontade. Se você disser que fazer a vontade de Deus em detrimento da sua vontade é algo simples, é porque você não entendeu ainda a dimensão daquilo que Deus te pede. Eu posso até afirmar que você ainda está no beabá do Evangelho. E olhe lá. Os grandes homens de Deus das Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, passaram pelos seus Getsêmanes, onde foram pisados para se transformar em óleo. Todos eles passaram por momentos de dor e angústia, sem exceção. Então, não há condição de nós acharmos que nós vamos imitar o mestre sem passar pelo que o mestre passou. Nós criamos um evangelho de comodismo. Parece que não se pode mexer mais nas nossas vontades. Tudo que nos incomoda, nós queremos tirar dos nossos olhos. Irmãos, sejamos maduros e encaremos as coisas como Jesus encarava. A dor, a angústia é real, mas a dor e a angústia produz algo maior quando ela é fruto de uma rendição ao Senhor. E nós não podemos abrir mão dessa verdade bíblica e espiritual. Eu não me lembro, muito tempo atrás eu li sobre a noite escura da alma. Quem escreve mesmo? João de Deus, João da Cruz. E ele então relata a noite escura da alma, né? E fala sobre isso. É uma coisa que parece que a gente esqueceu, né? A gente se perdeu nessa coisa aí de Deus e a nossa condição humana, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus é a nossa vontade, e como essas coisas muitas vezes se chocam e criam em nós profundos conflitos. Então, eu posso te dizer que uma alma cristã é uma alma em conflito. E não estou falando que é um conflito constante, mas há um conflito. Um cristão é um homem, é um ser em conflito. E eu vou tentar explicar isso aqui para que a pessoa não fale que eu sou, meu Deus, falou besteira. É muito difícil para nós cristãos, porque nós estamos no mundo e não somos do mundo. Nós estamos vivos, mas somos chamados para morrer. Nós somos desta nação, mas somos embaixadores de um outro reino. Eu não sei se você entende os estados de contradição que eu e você vivemos. Nós temos a nossa vontade, mas somos chamados a abandonar a nossa vontade para que a vontade de Deus seja feita. Nós temos desejos que eles muitas vezes não condizem com os desejos que Deus nos permite ter. Então você entende o estado de conflito que nós vivemos? O cristão é uma pessoa que vive em estado de conflito. Até quando? Até a volta de Jesus. Porque a rendição não é um processo único, é um processo contínuo. Amém, irmãos? Então, o versículo 33 e 34 mostra Jesus angustiado, com dor. E rendição produz isso. Amém? Vamos continuar aqui no texto. Versículo 35, versículo 36. Diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, ou papaizinho, né? Ou pai. Abba, pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então Jesus, ele em oração, ele volta, né? Ele segue um pouco mais adiante e ele então continua orando. E nesse momento ele ora dizendo: papaizinho, Abba.
papai. Então, queridos, quando eu falo de rendição tem uma coisa muito maravilhosa nela. Rendição está associada ao conhecimento do caráter paterno de Deus. Jesus estava angustiado, que nós acabamos de ler. Jesus, ele vai orar e fala assim: afasta este cálice de mim. Tudo é possível ao Senhor. Jesus está ali colocando uma oração diante de Deus, mas quando ele começa a oração, ele chama Deus de papai. Abba, papaizinho. Que não era nenhuma expressão comum, né? Era uma expressão de profunda intimidade. Se nós somos imitadores de Cristo, precisamos aprender a imitar a Cristo na rendição. E rendição está associada ao conhecimento do caráter paterno de Deus. Quem não vê a Deus como o Abba ou como o papaizinho, não sabe que a dor da rendição gera vida. Entende isso, irmãos? Se você não conhece o caráter paterno de Deus, será muito difícil para você se render aos propósitos de Deus. Porque você vai fazer a conta e você vai achar que a dor é maior do que o prazer. Entende? Só que na lógica de quem conhece a Deus, e conhece não apenas a Deus, porque aí existe uma coisa que vai além do conhecimento de Deus apenas. É uma coisa que entra no conhecimento da graça amorosa e paterna de Deus. Quem sabe que Deus é amor e é pai, sabe que ele nos submete a algo que, mesmo sendo doloroso, produzirá frutos muito maiores, muito mais gloriosos, se não nesta vida, na eternidade. Então, para uma pessoa que está num processo de rendição, de quebrantamento e de entrega à vontade de Deus, a revelação do caráter paterno de Deus nos alimenta. Porque eu sei que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, inclusive tem até uma musiquinha que é assim. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei que Deus é amor. Eu sei que a Trindade me ama. Eu sei que Deus cuida de mim, apesar de naquele momento eu talvez nem conseguir perceber a presença de Deus. Então, a rendição está associada ao conhecimento do caráter paterno de Deus. Quem pensa apenas nos prejuízos, associa Deus como um Deus que não é um Deus de amor. Se você está sofrendo, eu já falei isso muitas vezes. Eu não consigo entender, e às vezes tenho dificuldade até mesmo de respeitar, quem diz assim: Deus não me ama, Deus me abandonou. É claro, queridos, que em algum momento você pode emitir esta frase. Você pode ser tomado por este sentimento e falar isso. Não é disso que eu estou dizendo, não. Vários homens da Bíblia falaram isso. Eu estou falando sobre um estado contínuo de sentimento de abandono de Deus, para quem o conhece. Não faz sentido. Quem conhece o Deus amoroso e paterno sabe que ele não abandona. Eu vou contar uma história minha aqui, eu já contei, mas vou contar porque eu conto as minhas histórias tristes, mas histórias que edificam, né? Em 2006, eu tive uma parada respiratória e, na verdade, eu não morri em 2006 porque Deus não quis. Essa é a verdade absoluta. Eu tenho plena consciência que eu sofri de um milagre mesmo ali. E eu fui, então, para internado e fiquei na UTI. E aí, então, quando eu tomei consciência, voltei à consciência na UTI, eu me lembro que a Elza foi me visitar. E assim que eu vi a Elza,
eu comecei a chorar, porque você está muito sensível, né, quando você passa por um processo como esse. E a Elza me fez uma pergunta. Ela perguntou se você está amargurado, frustrado com Deus, Tom. Não fica frustrado, amargurado com Deus. Eu falei assim, não, Elza. Nem passou isso pela minha cabeça. Na verdade, eu só estava emocionado por estar vendo a minha esposa. por perceber o que estava acontecendo à minha volta. Mas em momento algum eu questionei o amor de Deus. Quando eu me descobri uma pessoa com um problema de uma depressão, que era mais aguda e hoje, graças a Deus, está controlada, em momento algum eu questionei o amor de Deus por mim. Não fazia sentido para mim questionar o amor de Deus. Eu tive momentos de crise de pânico, tive crises de agorafobia, tudo que você imaginar aconteceu, confusão mental, tudo. Momentos terríveis, assim, que eu não desejo para ninguém, para falar a verdade. Mas é engraçado que em momento algum eu questionei o amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei o que foi feito por mim na cruz. Eu sei o preço alto que foi pago pela minha redenção. Então, eu sei que Deus me ama. Simplesmente eu sei que Deus me ama. Então eu não dou margem ao meu coração para questionar Deus sobre nenhuma hipótese. E espero me manter assim, em nome de Jesus. Então, preste muita atenção. Jesus, ele vai orar, mesmo angustiado, mesmo sofrendo, mesmo pedindo para que aquilo não acontecesse com ele, ele começa a oração falando, papaizinho. Agora, pare para pensar, irmãos, geração mimada, infantilizada, abobalhada que nós geramos. Infelizmente, a Igreja de Cristo gerou essa geração, formou essa geração assim. Qualquer coisa, nós estamos dando de dedo para Deus, nós estamos apontando o dedo para o céu, falando assim, Deus, por que você fez isso? Por que você permitiu isso? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Eu simplesmente não entendo. Rendição é um estado que só é possível chegar quando conhecemos o Deus Pai, o Deus que ama acima de todas as coisas. E Jesus, mesmo sofrendo, ele fala, papaizinho. Em cima ele diz, eu estou sofrendo, gente. Eu estou angustiado até a morte. E embaixo ele fala, papaizinho. Parece um negócio assim meio bipolar, né? Ao mesmo tempo que Jesus está falando, eu estou sofrendo para os discípulos. Ele chega para Deus Pai, para Deus e fala, papaizinho. Por quê, irmãos? Por uma questão muito simples. Jesus conhecia a Deus. Ele e o Pai eram um. Ele sabia com quem ele estava tratando. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia para quem ele estava orando. Então, rendição está associada ao conhecimento da paternidade de Deus. Quem é capaz de se render à vontade de Deus? Quem conhece a Deus e o seu amor paterno. Quem não conhece vai relutar, vai estribuchar e não vai fazer isso. Amém? E aí, vamos ler os 2 últimos versículos aqui. Melhor, eu vou pular aqui uma partezinha. Eu vou para o 41 e para o 42, tá bom? Porque aqui se você pegar o texto, o 37 é de novo Jesus falando com os discípulos, que eles tinham, enfim, mais uma vez dormido no ponto. E aí Jesus então chega aqui no versículo 41, ele fala assim, voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Jesus entra, preste muita atenção, que esse aqui é o último ponto. Antes de eu citar o último ponto, deixa eu passar aqui os primeiros. Deixa eu dar uma recapitulada aqui.
eu estou falando que nós temos que ser imitadores de Cristo em tudo. E estou dizendo que nós temos que imitar a Cristo na rendição. O exemplo que eu peguei de rendição foi o Getsemane, onde Jesus, ali um pouco antes da sua crucificação, ele se entrega, ele se rende ao propósito eterno de Deus. E aí, então, deste texto, eu estou extraindo algumas verdades, alguns princípios vividos por Jesus. Jesus, ele entra no Getsemane, a primeira coisa que eu falo ali naquele lugar, e ele vai para orar, porque rendição é fruto de clamor e produz clamor. Eu falei também que rendição gera angústia. Não tem como a gente falar que quando a nossa vontade é confrontada pela vontade de Deus, isso não gera em nós um estado de angústia. Eu insisto, nós vivemos numa condição muito estranha como cristãos. Eu insisto, você não é deste mundo, mas você está aqui. Você vive, mas foi chamado para morrer. Você tem... vive nessa terra, mas a Bíblia fala que você é embaixador do reino, é tudo assim na nossa vida, e isso gera angústia, conflito, porque essa não é a nossa realidade final, a nossa esperança não está nem nisso, está na eternidade. Enfim, Jesus passou por isso. Eu falei também aqui que rendição está associada ao conhecimento da paternidade de Deus. Jesus, ao orar, ele fala para Paizinho, Abba. E ele demonstra aqui um conhecimento muito profundo de Deus. E aí, então, quando Jesus ele vai sair do lugar onde as azeitonas são pisadas, que é o Getsemane, né? Que é o significado da palavra Getsemane, existe um princípio muito tremendo, é que rendição gera conformação. Amém? Então, preste atenção. Jesus ele começa orando, ele começa chamando os seus discípulos ali para estar com ele. Ele diz que ele está com a sua alma profundamente triste, angustiada. Jesus chega para Deus e fala: Paizinho, se der, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Ele vai até os discípulos de novo e eles estão dormindo, ele mais uma vez os exorta. E aí então chega no final desta passagem, dessa experiência, e ele fala, voltando pela terceira vez, lá estavam os discípulos dormindo. Jesus diz: basta, chegou a hora. E é interessante que aqui na minha Bíblia, pelo menos não sei na sua, tem ponto de exclamação. Eu amo ponto de exclamação, tá, irmãos? E tem ponto de exclamação aqui, tá assim: basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Uma ênfase profunda. Tem aqui, nesses versículos, 4 pontos de exclamação. Eu gosto de pontos de exclamação. Colocaria em todo final de frase para mim. Jesus está certo do que ele tem que fazer. Ele falou: basta. Eu fui para o Pai, o Paizinho me deu entendimento, eu descanso no amor paterno de Deus, eu sei que eu vou ser entregue, esta é a minha hora, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, levantem-se e vamos. Jesus, ele não mede, e ainda fala que o traidor está chegando. Jesus, ele não titubeia, irmãos. Rendição gera conformação. Então, quando você está num processo de entrega, você se conforma à vontade plena de Deus. Jesus entra no Getsemane, por assim dizer, clamando. E ele sai do Getsemane com uma convicção profunda, dizendo: basta, chegou a hora, vamos fazer o que tem que ser feito. Fim. Você consegue entender essa dinâmica espiritual? Após o tempo de oração no Getsemane, Jesus se conforma à vontade de Deus, por assim dizer, cumprindo assim o ciclo da rendição. Porque o ciclo da rendição tem como objetivo exatamente isso, né? Nos levar à conformação à vontade de Deus. Rendição tem um objetivo: fazer com que você se conforme à vontade de Deus.
ele se levanta e vai em direção ao propósito de Deus, porque, como eu disse, rendição sempre vai desembocar na conformação à vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós queremos imitar a Cristo, nós vamos passar por todas essas experiências, e se nós entendermos essa ação do Espírito de Deus na nossa vida, nós vamos chegar àquele ponto em que nós iremos nos conformar à verdade de Deus, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Quero concluir esse estudo com um versículo bíblico que, para mim, ele, de uma certa forma, complementa um pouco isso aqui, tá? Que eu acabei de dizer. Está em João 17,4. João 17,4 diz assim: Jesus faz uma oração dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Uma oração que Jesus faz a Deus Pai. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando nós nos rendemos a Deus, podemos ter a certeza que vamos cumprir a missão dele neste mundo. Amém? Rendição leva você a cumprir a missão. E Deus nos chama a cumprir a missão. Jesus sabia que a missão não era dele. A missão foi uma missão dada por Deus para ele. Nós temos uma missão dada por Deus a nós. E que nós possamos cumprir essa missão, entendendo a necessidade de imitarmos a Cristo na rendição. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero que você, aonde está aí na sua casa, eu não sei se tem alguém nos vendo na live, espero que sim. Você feche seus olhos um pouquinho, para que a gente ore por essa palavra, tá? E depois não saia da live ainda, porque eu preciso dar fazer alguns comunicados para vocês, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos porque podemos estudar as Escrituras e não apenas isso. Podemos orar, clamar ao Senhor para que nós possamos viver aquilo que temos aprendido. Eu oro ao Senhor, Deus, eu quero ser um imitador de Cristo. Eu quero que minha vida transpareça a sua glória, Pai. Eu sei que muitas coisas eu sou falho, Deus, mas eu oro, Deus, me ajuda e ajuda os meus irmãos para que nós possamos manifestar, Deus, a glória do Senhor nessa terra, que possamos ser verdadeiros imitadores de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de dar alguns avisos que são importantes e eu quero que você preste atenção. Semana passada, eu mandei um aviso, depois do estudo de quinta-feira, sobre algo que eu comecei a fazer semana passada, na sexta-feira. Se você tem um motivo de oração, um motivo específico que você queira compartilhar comigo, você tenha liberdade de compartilhar comigo, eu gostaria que você pudesse mandar para o meu WhatsApp esse motivo de oração. Eu tenho pedido para o pessoal mandar na quinta e na sexta, para que eu possa me organizar melhor com relação a esses pedidos. Porque sexta eu tenho separado, vou separar a sexta-feira para orar por esses pedidos mais específicos. Porque assim, irmãos, na terça nós temos reunião de oração. Muitos irmãos compartilham. O pessoal coloca aviso aqui para mim, acho que eu tenho que parar para ler, né, gente? Muitos irmãos compartilham as necessidades de oração na terça, mas às vezes a pessoa fica constrangida de colocar a sua necessidade de oração ali nos comentários. Então você tem a liberdade de mandar para mim o seu motivo de oração, aquilo que você talvez não se sinta à vontade para abrir no grupo, você pode colocar para mim, né? Eu quero dizer para você, aquilo que chega até mim, comigo fica, irmãos.
Então, hoje nós vamos recolher os motivos de oração, hoje, amanhã, e vamos orar pelos irmãos da comunidade Cristã Redenção, aqueles motivos que nos forem passados. Mas é claro, estamos à disposição de vocês todos os dias aí, você pode entrar em contato conosco, nós estamos à disposição, amém? É importante assim também incentivar, se você puder separar o dia de amanhã para orar pelos irmãos da comunidade Cristã Redenção, faça isso. Você não precisa necessariamente saber o motivo de oração, mas ore pelos irmãos, algum Deus colocar no seu coração, alguma necessidade, ore pela igreja. Quando eu digo pela igreja, eu me refiro especificamente pela nossa comunidade local, amém? Então nós estamos fazendo isso. Não se esqueça de mandar os pedidos de oração, tá bom? Nós temos que fazer um levantamento, né? Recolher os donativos para a cesta básica, para o projeto Bom Samaritano, para o mês de maio. Eu vou passar a lista via linha de transmissão e vou comunicando aí as necessidades para vocês, tá bom? Então já se organize, separe a sua doação. Eu vou mandar a lista, não sei se eu vou mandar hoje, devo mandar amanhã provavelmente, e vamos trabalhar para que a gente consiga levantar as cestas básicas necessárias para o mês de maio, tá bom? Outra coisa, sábado reunião de adolescentes, domingo culto de celebração, culto online de celebração. Mais uma vez eu quero chamar a atenção dos irmãos para que você seja fiel aos compromissos que nós temos. Preste muita atenção. É um momento que quanto mais juntos nós estivermos, mesmo desta forma, é importante que isso aconteça, tá bom, irmãos? Então, não falhe no seu compromisso. Seja fiel ao seu compromisso de estar congregando virtualmente, amém? De estar contribuindo com os seus recursos, né? Claro, cada um sabe da sua realidade, aquilo que pode ser feito, né? Mas não deixe de contribuir também financeiramente com a igreja. Mas o aviso mais importante que eu queria dar hoje para vocês é o seguinte. Vou ser breve aqui, tá? O Brasil entrou no terceiro dia em que nós temos mais de 400 mortes por dia de Covid-19. Isso com números subnotificados. Nós estamos numa crescente de contágio. O contágio tem aumentado exponencialmente e as mortes também. Existe um levantamento feito que até o final da próxima semana nós teremos em torno de 10 mil mortes. Insisto, com subnotificação. Nós estamos vivendo um momento muito crítico do coronavírus. É só você olhar para os estados do Norte e Nordeste e para São Paulo. São Paulo, na terça-feira, 81% dos leitos estavam ocupados. Na quarta-feira, 85% dos leitos da capital que eu estou falando, ocupados. Hoje, 89% dos leitos ocupados. Um aumento de 4% ao dia, praticamente. Então, nós não estamos falando de algo que é simples. Cada município, cada região está flexibilizando de acordo com o seu entendimento. Me parece que vai haver uma flexibilização com relação, aqui na Praia Grande já aconteceu, e eu acho que pode ser que aconteça em outras cidades da Baixada, com relação à questão de cultos, sendo que eles teriam que respeitar algumas regras. Eu vou explicar isso para vocês de novo, eu só estou esperando ver se esse decreto se confirma em São Vicente, mas eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, até o dia 10, nós não faremos culto. Todas as nossas atividades serão online. Dia 10, se eu não me engano, está num domingo, é isso? Confirme para mim, por favor. Dia 10 acho que está num domingo. Eita, a Elza abrir ali, eu já vi já.
Nossa, eu tô me matando. 10 é um domingo. Até o dia 10, domingo, nós não teremos culto. Então nós teremos antes provavelmente, um comunicado do governo estadual. Mediante o comunicado do governo estadual e de reuniões que eu vou fazer com a liderança da igreja, nós vamos tomar decisões com relação aos nossos cultos. Eu estou falando que até o dia 10 nós não vamos ter culto, porque eu já conversei com o presbitério da igreja e esse foi o nosso parecer unânime, tá, queridos? Eu não tomei uma decisão sozinho, até para que você entenda. E eu estou fazendo isso, irmãos, para preservar a vida e o bem de todos. Seria muito mais fácil para mim estar na igreja, mas eu nesse momento estou fazendo uma escolha: preservar a vida. Então, prudência e prudência. Então, o pedido que eu tenho para você é: fique em casa, evite grandes aglomerações. Uma orientação que eu quero dar para você: saia, se tiver que sair, use máscara, não brinque com isso. Leve isso a sério. Inclusive em Santos, só para que você saiba, não sei se nos outros municípios também, a partir de segunda-feira, quem não estiver usando máscara na rua vai ser multado, e eu acho correta a ação. Então, use máscara. E eu quero falar mais uma coisa para os irmãos. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu tenho responsabilidade com vocês, queridos. Porque esse é meu papel como pastor. Isolamento social é você e a sua família. A sua família é quem mora na sua casa. Quem mora na sua casa tem que ficar na sua casa. É claro que tem os serviços essenciais, esses que têm que sair, que Deus os guarde e os proteja. Isolamento social não é para você chamar amigos para ir para sua casa. Outros familiares que moram em outro lugar para vir na sua casa. Isso não é isolamento social. A gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente são essas pequenas ações equivocadas que podem gerar a tristeza de amanhã. Então, por favor, vigie. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou pastor, eu amo vocês. Eu quero o bem da igreja. Eu prefiro ficar com a igreja fechada por mais tempo, até ter segurança para abrir, do que abrir antes da hora. Muitos irmãos podem se dispersar e ir para outra igreja. Irmãos, o meu compromisso é com a vida. E vai ser sempre assim. Então, por favor, já estou dizendo isso, vou comunicar mais efetivamente quando isso estiver mais bem definido, porque talvez você veja, né, um decreto, veja algum comentário sobre essa questão das igrejas abrindo. Nós não vamos abrir até o dia 10. Depois do dia 10, vamos abrir? Não sei. Não está resolvido. Tudo vai ser resolvido em conselho e em oração. Tá bom, queridos? Então, tome cuidado, vigie. As coisas estão bem tristes no nosso Brasil. Eu passei uma semana, eu confesso para você, a última semana para mim, desde quinta-feira passada, tem sido de muita tristeza. Não, porque para mim é muito difícil ver essa situação, esse sofrimento, essa condição que nós estamos, né? Machuca muito a gente, não a mim só. É muito difícil você ver essa situação de impotência em que nós nos encontramos. E o único lugar de refúgio que nós temos é o Senhor, né, irmãos? É orar. Então, eu queria fazer algo aqui para a gente encerrar essa live, né? Primeiro, eu quero orar pelo Brasil e depois eu quero orar pela nossa amada irmã Dianinha, né? Diana, tão preciosa, irmãzinha querida, ela fez aniversário hoje. Fez quantos anos a Diana? Eu não sei. A Diana tem cara de 15. Sempre. A Diana não vai envelhecer nunca. Mas a Diana fez aniversário hoje. Nós queremos orar por ela também, tá bom, queridos? Vamos abençoar a vida da Diana. Então eu vou orar aqui pelo Brasil. Rafael, 13. E vamos, o Rafael falou? 13. Rafael, não tem o que fazer. Rafael, quando acabar tudo isso, eu quero aquele churrasco, tá? 23 anos. 23? Deus abençoe, Dianinha. Você é uma bênção. Você é um amor de menina. Menina não, né? Um amor de mulher. Você é uma bênção de Deus, tá bom?
Vamos orar, queridos? Feche seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, a nossa nação, e nós oramos, Deus, para que o Senhor guarde, Deus, os médicos, para que o Senhor guarde, Deus, aqueles que estão nos serviços essenciais, para que o Senhor guarde, Deus, os governantes dessa nação, para que o Senhor dê sabedoria e discernimento dos passos a serem dados. Eu oro para que o Senhor também dê sabedoria e entendimento para a igreja do Senhor. Eu quero clamar, Deus, para aqueles que estão em leitos de hospital, independente da enfermidade. O Senhor visite essas pessoas, Deus, e que haja cura, haja restauração em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor também console aqueles que estão desesperados, aflitos, que eles encontrem paz no Senhor, porque só o Senhor pode nos dar paz num momento como esse, ninguém mais pode, só o Senhor, Pai. Por isso, como igreja, nós oramos, Deus, pela nossa nação e a abençoamos, como sempre temos feito, Pai, abençoando essa nação, pedindo que a vontade do Senhor se cumpra nela, em nome de Jesus. Eu abençoo o Brasil e que nós possamos sair dessa situação, Deus, fortalecidos em Ti, em nome de Jesus. Também te agradeço pela vida da Diana. Deus, obrigado porque ela tem um coração para o Senhor, um coração de serva. Ela ama o Senhor, ama a sua palavra, que a cada dia ela possa crescer no conhecimento da verdade do Senhor e manifestar a sua glória, Pai. Usa a Diana para ministrar a vida de muitos e que ela tenha um dia abençoado, Deus, e um ano abençoado. Nós a abençoamos essa noite em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe, em nome de Jesus, sempre bom estar com vocês. Eu estou morrendo de saudade, eu queria ter culto presencial para abraçar todo mundo, mesmo não podendo, porque mesmo voltando não vai poder abraçar por enquanto, né? Mas vai chegar a hora, tá bom, irmãos? Tenham paciência, vamos estar junto. Eu sei que vocês também estão com saudade de mim, né? Tenho certeza disso, porque eu sou uma pessoa muito legal. Mas vamos manter a prudência e vamos respeitar o tempo certo, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus e um abraço especial para a Dianinha. Deus abençoe em nome de Jesus.